Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos então dando continuidade ao nosso estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Estamos falando sobre o tema arrebatamento. Então vamos para este terceiro vídeo do tema. Até esse vídeo está um pouco atrasado, tive uns contratempos, eu não pude estar gravando o vídeo. Não tive condições de estar gravando por esses dias, já era para ter postado esse vídeo, por isso eu peço desculpa aos irmãos, me perdoem pelo atraso, mas às vezes aparecem algumas dificuldades aí que a gente tem que enfrentar e lutar para poder dar continuidade na vida e na obra do Senhor. Porque na verdade o príncipe desse século se chama Satanás e ele é que coordena todo mundo. Mas glórias a Deus, porque eu não sou desse mundo e eu creio também que você não é. Por isso sofremos tanta perseguição, por isso tanta retaliação, tanta dificuldade em estar pregando a palavra, passando a palavra da verdade. Porque fazer de qualquer jeito, muitos têm feito. Muitas igrejas estão inchadas, muitos lugares têm praticado heresias, usado o nome do Senhor para obter lucro ou enganar as pessoas. Mas quando se foca na verdade, na palavra da verdade, a perseguição é grande. E eu glorifico ao nome do Senhor porque eu sou verdadeiramente perseguido. Aleluias por isso. E eu quero aproveitar também e agradecer a cada um que se inscreveu no canal, que tem acompanhado, porque nós passamos de 1000 inscritos. Isso é uma grande bênção. Quando eu postei a primeira palavra, firmado na rocha, quando eu postei a primeira palavra, eu comentei com a minha esposa, nossa, interessante, eu tinha tanta restrição com a internet. Eu não tinha smartphone, pra vocês terem noção, meus irmãos. Eu não gostava de mexer com a internet. O Senhor tocando no meu coração, tocando, e eu postei esta palavra, firmado na rocha, e eu falei para minha esposa, se 100 pessoas assistirem essa palavra, já é um grande trabalho, já é uma grande obra feita na internet. E graças a Deus passamos de 50 mil visualizações, e passamos de 1000 inscritos também. Eu oro a Deus, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que tem acompanhado, que tem comentado, que tem compartilhado. Isso é muito importante, nós divulgarmos a palavra do Senhor. Não porque eu estou pregando, porque eu sou um vaso do Senhor. Eu estou sendo usado para pregar a palavra do Senhor. Mas quando você compartilha, você também está sendo usado. E eu não quero nenhum décimo de glória. Eu quero que toda glória, toda honra seja dada ao Senhor devidamente. Porque eu sou falho, sou pecador e pela misericórdia do Senhor eu tenho tido a oportunidade de abrir a minha boca e anunciar o Evangelho. Que isso para mim é a maior alegria que eu tenho. Lá atrás, alguns vídeos eu já compartilhei, que eu, muito pelo contrário, de receber para pregar a palavra, eu invisto na obra de Deus. Não estou falando isso para você falar, mas o irmão tá... Não, eu estou querendo dizer que a visão que eu tenho é essa. Porque de graça eu recebi, de graça eu tenho que passar. E assim como o Senhor for organizando as coisas, conforme a vontade dEle, nós vamos estar compartilhando essas palavras, que possa edificar a nossa vida, nos ajudar na caminhada. Porque esse tema da volta de Jesus Cristo traz muita divergência. E é muito perigoso isso. Por quê? Porque este é o momento mais esperado pelo cristão, pelo menos deveria ser. Toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para a volta de Jesus Cristo. Esse é o grande ápice, é o momento que nós vamos deixar, aleluias, esse mundo pecaminoso e nos encontrarmos com o Senhor, estaremos para sempre com Ele. Glórias a Deus, como diz em Apocalipse. Este momento é um momento que deve ser almejado e esperado. Por isso, se nós não entendermos o que a palavra está dizendo, pode nos prejudicar. E muito além da gente correr o risco de passar algum sinal desapercebido, a gente ensina as pessoas errado. Durante um tempo eu aprendi errado, meus irmãos. Eu aprendi errado e eu cria que aquilo era o certo. Por isso que eu tenho feito esses vídeos de contraste, onde eu afirmo o meu posicionamento escatológico. É muito sério isso, porque da maneira que eu aprendi, eu vivi assim, e os estudos que eram me passados, a igreja que eu me converti, que eu participei durante muito tempo, a base da minha fé foi a partir de 2008, nós fazíamos até uns cursos de seminário escatológico. A gente estudava lá algumas coisas, porém,
já era doutrinada, era a visão do pastor. Um homem de Deus, sim, mas é o que ele tinha aprendido. E eu me fechei há um certo tempo atrás, o Senhor me levou a ficar mexendo muito em textos escatológicos, eu não tinha conhecimento. Há mais ou menos, eu creio que um pouco mais de 2 anos isso. Eu não sei datar, mas é mais ou menos. Eu lembro a casa que eu morava, eu já mudei, e eu ficava folheando na Bíblia e lia e falava, nossa, mas isso aqui é diferente. Eu enxergava diferente do jeito que eu tinha aprendido. Aí o que eu fiz? Eu colocava o joelho no chão, eu ia orar, eu ia buscar porque eu tinha grande interesse em esclarecer. Nós não podemos aceitar tudo que vem para nós sem questionarmos, sem averiguarmos, sem examinarmos as escrituras. Porque nós estamos falando do quê? Da palavra do Deus vivo. Existe um mundo espiritual que tem uma resistência muito grande para que nós saibamos a verdade. Então, num mundo de mentiras como nós vivemos, um mundo onde é ensinado tantas coisas, distorcido tantas coisas, hoje nós temos aí igrejas homossexuais, onde os líderes são homossexuais e pregam que o Senhor Deus aprova o homossexualismo. Então, aonde nós estamos? Olha só, homens vendendo a palavra do Senhor. Ô papai, misericórdia de nós. Pessoas negociando profecias, campanhas para arrecadar fundos para cumprir, né, na verdade, o que eu quero dizer? Para cumprir com obrigações que homens fazem, homens de Deus fazem, ou deveriam ser de Deus, fazem compromisso, não dão conta de pagar, criam campanhas para poder pagar conforme os seus sonhos, não conforme os sonhos de Deus. Edificam igrejas conforme os seus sonhos, não conforme os sonhos de Deus. E são muitas coisas, não vou ficar entrando muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ficando grande. Vocês me perdoam, meus irmãos, eu tenho tentado fazer vídeos menores, mas às vezes vão sair vídeos igual o de hoje. Eu creio que vai ser bem maior. Tenham paciência, assistam de 2 vezes se for preciso, mas vamos ouvir a palavra, vamos estudar as escrituras, vamos nos voltar para a vontade perfeita do Criador. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Como eu estava dizendo, aleluias, glórias a Deus, muitas coisas têm sido feitas. Então, quando em nome de Deus, mas que não é vontade do Senhor. Aí quando eu me voltei, eu falei, Senhor, eu quero buscar. Aí eu comecei a estudar, meus irmãos. E eu fui ver o quanto era maravilhoso. Porque eu ajoelhava e o Senhor falava comigo. Eu fazia jejuns, orações, o Senhor falava comigo. E eu me desliguei, meus irmãos, de alguns relacionamentos que eu tinha dentro da igreja. Eu me desliguei de alguns posicionamentos para eu poder ouvir. Porque às vezes, no meio do muito falar, a gente não consegue tirar. Por isso que Jesus Cristo ia para o monte. Porque a gente não consegue tirar, muitas das vezes, ouvir, né, ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus Cristo se dirigia para o monte. Para quê? Para ele se separar. Ele curava, pregava, fazia a obra de Deus e de repente ele ia um tempo para o monte. Para quê? Para ouvir sozinho. É o oculto, o escondido, onde o Senhor fala conosco. Entra para o teu aposento, fecha a porta e fala a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto vai te recompensar. E eu nessa luta, meus irmãos, eu buscando, e eu enxergava outras coisas que eu não estava vendo, principalmente a respeito do arrebatamento, que nós não vamos ser arrebatados antes que apareça a figura do anticristo. E que também nós não vamos ser arrebatados de uma maneira invisível. Eu tenho passado isso nos estudos, é muito interessante. Eu me retirei 7 dias para um lugar isolado, que não tinha outras pessoas ali. Fiquei 7 dias, 7 noites. Tem um testemunho no canal. Depois você assiste o vídeo do testemunho no canal. Na verdade, eu fiquei 7 dias, 7 noites ali orando e jejuando com poucos pedaços de pão e água. Para ouvir do Senhor. Eu falei, Senhor, para me ter convicção de que eu estou certo nesta visão, de que eu estou entendendo dessa forma, fala comigo e o Senhor falou para eu continuar. Porque eu estou no caminho certo, aleluias. Esta é a visão,
A visão pré-tribulacionista não é bíblica, não é bíblica. A visão aonde o Senhor vai arrebatar em secreto e depois vem a tribulação com o anticristo e depois o Senhor arrebata de novo mais um povo, não. É um arrebatamento. Não existe diferença entre judeu e cristão na hora do arrebatamento. O Senhor Deus sim vai assinalar os 144 mil que são as primícias. Isso é fato. Mas essa palavra, eu quero dizer que o que nós vamos ler aqui hoje, esse texto, Jesus escreveu para o judeu e para todo aquele que aceitar a palavra. Porque na verdade ele estava falando para judeus, mas ele já estava implementando o cristianismo. Jesus era judeu, mas ele já estava trazendo o cristianismo. Ele estava dizendo, crê em mim, porque eu sou a salvação, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu desci do céu para trazer a palavra do Pai. Quem crer em mim não perecerá. Então já começou ali, porque em Atos, na verdade, a gente vê o comecinho da igreja. Não, mas o comecinho da igreja, quando Jesus foi arrebatado, enviou o Espírito Santo e os apóstolos e os discípulos começaram a manifestar aquilo que tinham aprendido. Começaram a pôr em prática, a reunir as pessoas como igreja. Porque antes Jesus Cristo passava nas aldeias, nos lugares, pregava a palavra, né? E passava ensinando e explicando que já era vindo o reino dos céus. Logo depois que João Batista anunciou o mesmo. Então é necessário nós ficarmos atentos quanto a isso. Jesus já estava implementando, é óbvio. Então quando ele escreve um texto desse, Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13, esses textos, quando o próprio Jesus falou do fim dos tempos, ele estava falando para todo mundo e ele não divide aqui. A gente não enxerga isso na palavra. Eu quero ler com você agora, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Mateus 24. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu quero ler aqui em Mateus 24, versículo 29, na Bíblia João Ferreira de Almeida. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluias. Uma das coisas interessantes, olha aqui, vou parar por aqui. Todas as tribos da terra se lamentarão. Presta atenção nisso, nós vamos dando seguimento. Olha aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha só, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aqui não está falando da batalha. Muitos confundem aquela batalha do Armagedon com este momento. Querem colocar este texto junto da batalha de Apocalipse. Não é, meus irmãos. Não é. É outro momento que nós vamos estar estudando a respeito daquela batalha. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então observa os sinais. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que coisas? Primeiro tem uma aflição. Depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Então fique atento, ó. Quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. A questão da geração, eu vou falar rápido para depois a gente fazer um vídeo mais aprofundado, mas para você já ficar com o seu coração atento. Estão dizendo que esta geração é quando Israel, desde que se tornou nação, completar 70 anos. 70 anos já passou. Então agora estão dizendo que é 80 anos. Mas é esta geração, quando a palavra fala em geração, não está querendo dizer isso. Não está querendo dizer geração de um ser humano. Está querendo geração. Ele está comparando com o quê? Com as plantas. Com a figueira. Olha só. Geração, eu entendo que todo ano a planta dá o seu fruto.
Olha só que coisa interessante. Isso aqui foi umas 2h30 da manhã. O Senhor tocou meu coração a respeito disso. Todos os anos existe um ciclo. A planta dá os brotos, a flor, e vem, né, a árvore frutífera, e vem os seus frutos. Porque aqui ele fala de figueira, mas em Lucas ele fala de todas as plantas. A figueira e todas as plantas. Então, o Senhor está querendo comparar o quê? Existe um ciclo. Existe um ciclo. E os sinais são os brotos. Então, quer dizer que não vai fechar o ciclo sem que Jesus Cristo volte. Isto que eu entendo da palavra. Quando começarem esses sinais, então antes daquela planta dar o fruto novamente, eu coloco 1 ano. Mais ou menos 1 ano, meus irmãos. Eu não sei o tempo certo, mas Jesus quer dizer assim, não vai demorar. Quando esses sinais, né, tiver no tempo de perseguição, com o anticristo nos perseguindo, que aqui diz, ó, quando virdes, aqui ó, que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, voltando. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque Jesus falou de uma maneira cronológica dos eventos. Ele falou em sequência. Para que Jesus ia colocar uma parte depois, uma antes, e modificar tudo para ficar mais complicado? Não. O Senhor pregava através de parábolas para que aqueles que tivessem com o coração entendessem. Os que estivessem ali só no movimento, só para especular, para curiosidade, não ia compreender. Este era o propósito das parábolas. Porém, nesse texto escatológico, Jesus Cristo falou em cronologia, em sequência. Ele usou uma sequência dos acontecimentos, dos fatos. Então, nós estamos indo na sequência, depois do anticristo, né? Nós vimos um pouco antes, nós já estamos aqui, passada a aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Aí, vamos seguir aqui. Ó, em verdade vos digo que não passará esta geração, é isso que eu estou dizendo. Não vai chegar outra geração, outro ciclo, não quer dizer que é 70, 80 anos. Não é isso, isso é especulação, isso são estudos criados. Então nós temos que estar atento a estes sinais, não ao tempo que Israel se tornou nação. Agora me deu um branco aqui, eu creio que é 1967 quando Israel se tornou nação. Né? Então especulavam que em 2018, né, se completaria 70 anos, que é o tempo de uma geração. Se alguém depois me corrige, pode colocar no comentário aí quando Israel se tornou nação. Agora me deu um branco. Eu creio que é 1967. Então vamos fazer as contas aí, colocar 70 anos, só que já passou, meus irmãos. Já passou esse tempo, então a gente não pode ficar pensando que existe, porque a Bíblia diz que daquele dia e nem hora, ninguém sabe. Então, como que o homem vai ter autoridade para calcular essas coisas? Não, nós temos que trabalhar. Um homem, uma mulher de Deus, um cristão verdadeiro tem que trabalhar observando o quê? Sinais. Sinais, não contando o tempo. Depois de 70 anos que Israel se tornou nação, foi reconhecido como nação, vai vir Jesus Cristo, vai voltar. Não é assim não, tá? Eu não creio dessa forma. Aleluias. Vamos dando continuidade aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Olha só, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glórias a Deus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiarei, não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glórias a Deus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O elemento surpresa, Jesus Cristo está falando. Então, em sequência, imagina, se tivesse já na tribulação, e este momento aqui fosse vir para pegar só os judeus, estaríamos totalmente equivocados, porque Jesus está falando para todos nós. E foi logo depois da aflição, Jesus Cristo falando, fica atento, porque isso aqui pode pegar você de surpresa. Vamos estar na aflição? Sim. Vamos estar passando tempos de dificuldade? Sim.
Porém, a gente não sabe o dia e nem a hora. Temos que ficar atentos, porque o arrebatamento vai ser depois de um período de aflição, e não agora iminente. Mas eu também não estou colocando isso para poder deixar você, né, viver sua vida, às vezes, dissolutamente, pensando assim, não, se o anticristo não apareceu, se não começou um tempo diferente de tribulação, então vou levando a vida. Não. O cristão tem que ficar em constante vigilância. Sabe por quê, meu irmão? Você pode morrer a qualquer momento. Quem garante o horário da nossa morte? E Jesus volta para todo aquele que morre. As pessoas não se lembram disso. Então, se uma pessoa sai de casa e sofre um acidente, Jesus voltou para ela. E ela morrer, Jesus volta para ela. Se alguém tem uma enfermidade e morre, Jesus voltou para essa pessoa. Assim é, a todo momento agora, Jesus está voltando para muitas pessoas no mundo inteiro de diversas maneiras. Eu estou dando esse estudo a respeito de um possível tempo agora, né, de um verdadeiro tempo que está para surgir. Na verdade, possível não, vai acontecer um tempo de conflito onde um homem vai se levantar e vai tentar trazer uma paz mundial, que é a figura do anticristo. Eu já tenho os outros vídeos, depois vocês acompanham no canal. Então fique atento. Eu estou querendo falar para você não crer em tudo que está sendo ensinado. Pesquisa na Bíblia. Eu não estou te incentivando a se revoltar com a sua igreja. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, se você enxergar algo diferente, assim como eu enxerguei, conversa com o seu pastor, conversa com os líderes. Apresenta a palavra, fala, vamos estudar mais profundo, porque eu fiz pesquisa, as igrejas não estudam escatologia, são poucas. Porque eu não posso generalizar. Graças ao Pai existem pessoas sérias. Mas as igrejas não estudam sobre escatologia. Não estudam. Tem pastores de 50 anos de ministério que abrem a boca para falar escatologia e falam um monte de balela. Misericórdia, ficam enchendo linguiça durante seminários, durante pregações de 3 horas de ensino bíblico e não falam nada. Vamos ficar atentos quanto a essas coisas. Vamos observar os sinais. E eu quero te dizer, por que eu li esse texto aqui, ó, de Mateus? Eu estou até com outras bíblias aqui, mas não deu para ler. Eu tinha que compartilhar algo. Outras traduções. E no 29, eu só vou ler aqui na King James, para a gente ficar com mais um texto diferente, né? Aqui, deixa eu ler para você, que eu tenho um xerox aqui desse texto. Ó. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestade glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então que fique bem claro que a minha visão não é pré-tribulacionista. Eu creio que vamos passar um período de tribulação, e eu não sei se ao certo, bem no finalzinho da tribulação, porque o Senhor Jesus disse que vai abreviar aqueles dias. Né? Então eu não sei, só sei que nós vamos passar, que vai vir a figura do anticristo antes, e nós vamos ser arrebatados visivelmente. Aleluias, glórias a Deus. Visivelmente os anjos do Senhor vão nos recolher com a aparição do nosso mestre nas nuvens, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, depois de um tempo de aflição. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meus irmãos. Vamos estar acompanhando os outros vídeos do canal. Eu vou estar postando outros vídeos também de pregação, como eu tenho feito, alguma reflexão rápida, né, como foi o vídeo anterior a esse. Mas eu vou estar dando seguimento a esse estudo, né, que a paz de Cristo esteja sempre com você, que o Senhor te fortaleça para buscar a palavra, para compreender a verdade, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. A paz do Senhor.